Então, eu desejo a Itabirito muitos e muito sucesso, muito progresso, que ela seja e continue sendo um cantinho do céu aqui, para cada um de nós. Era uma delícia esse viver num lugar assim pequeno que você podia correr por todos os lados, né? Eu sempre vivia ao lado da igreja de São Sebastião. Eu vivia do outro lado. Então a igrejinha de São Sebastião, o gramado em volta, essa praça aqui, o rio que a gente ia na beirada do rio, que a gente os parques de diversão. Quantas vezes eu andei aqui na sombrinha antiga, né, que rodava, feito não sei o que, era tão bom. Em roda, na rua, brincando. Andávamos de bicicleta, saíamos para nadar, lá na represa aqui pertinho. Jogava vôlei, saudosa memória, desde que meus 12 anos eu já comecei a jogar vôlei aqui em Itabirito. O seu Galo é que era o nosso treinador, uma pessoa muito bacana, muito lindo. Ai, gente, foi bom demais da conta. Aproveitei muito a minha infância. Vivia na casa das minhas amigas, eu era muito roeira. Adorava, porque era eu e meu irmão. Então, para ter menina para brincar, que eram minhas colegas de escola também, né, que moravam junto aqui perto de mim, eu vivia lá na casa delas. Era muito bom, muito gostoso. Aproveitei muito a minha infância. Eu só tenho boas lembranças, graças a Deus. Carnaval era uma... Nossa Senhora! Sempre teve aqui União e Itabirense, né? Então tinha aquela disputa, né? Quem fazia um carnaval mais bonito, os carros alegóricos. Aquilo a gente aproveitava, mas a gente aproveitava. Fazia cordão na rua, como antigamente, mas era um carnaval muito gostoso para brincar. A gente ia para brincar mesmo. Eu, em minha casa, era tudo muito sério. Era um avô, uma tia-avó, que era solteira, então era uma casa muito séria. Mas tinha a casa do tio Agostinho Rodrigues, que era um oásis, porque tudo que tinha de novidade acontecia lá. Então a gente vivia lá, carnaval, para fazer fantasia, para participar daqueles momentos. Era a casa do tio Agostinho. Aliás, ela teve sempre na minha vida assim, uma presença real, porque como a minha tia-avó, que me criou, era irmã da mulher do tio Agostinho, tia Carmelita, aquilo era bom demais a gente ir para lá, porque tudo que tinha que acontecer lá na casa do tio Agostinho. E então a gente tinha carnaval no clube, e a gente que era do União, só ia no União, não podia ir no Itabirense, a gente não entrava no outro clube, que era o nosso rival, né? Então todo o carnaval tinha que ser lá no União Esporte Clube. Então era aquela rivalidade gostosa que tinha, né? Não tinha briga, pelo menos eu nunca participei de nenhum, nem vi nenhuma. Mas era aquela torcida na passagem dos carros, né? Alegóricos, aquela coisa que chamava muita atenção da gente. E mesmo até na fabricação dos carros, lá na fábrica velha. Então a gente ia às vezes para lá para fazer os carros alegóricos. Era, assim, um encanto. Eu tenho uma lembrança de carnaval, assim, só coisas boas. Foi bom demais a conta. É uma coisa tão interessante quando a gente se apaixona por alguém que, assim, do nada. Não sei se você teve alguma experiência nesse sentido, mas do nada. Como é que você passa a ter essa pessoa como aquilo que é o mais importante da sua vida? Nós começamos a namorar
do nada. E quem esteve e foi assim, o personagem mais importante não foi o Clube do União, foi do Itabirense. Porque naquele tempo a gente assistia filme dentro dos clubes, né? E o Itabirense a gente podia ir lá, ou para ver um filme, ou para jogar um ping-pong à tarde. Tinha essas tardes lá no Itabirense, o que não tinha no União. E quando passava era aquele filme de rolo ainda, né? Então acabava um rolo, acendia a luz, parava o filme para trocar o rolo. E nesse movimento, a gente tinha uma varandinha que a gente saía da varandinha para olhar embaixo o pessoal que estava fazendo um footing ali na rua Doutor Guilherme. A gente caminhava para lá, para cá, para lá, para cá. E foi assim que eu comecei a namorar Laércio, sem mais nem menos, eu não sei porque. Laércio estava passando, olhou para cima, também não sei porque que eu vi, só sei que eu vi. E assim, parece que chamou a atenção tanto dele como a minha atenção. E à noite, quando a gente ia para a casa de Tio Agostinho, Laércio, que devia estar estudando, que era a hora dele estar estudando, estar na escola, ele aparecia. Começou a aparecer, assim, do nada. O que você está fazendo aqui, não sei o quê. Chamou a atenção e assim nós começamos a namorar. E foi na casa de Tio Agostinho que tudo aconteceu. Eu namorei, casei, tudo com um homem só. Foi bom demais. Foram 58 anos de casamento, que infelizmente não deu pra gente continuar mais um pouco. Mas foi, assim, uma paixão para a vida inteira. É uma coisa que eu desejo muito deixar para Itabirito, todo esse trabalho desses anos todos. Porque acho que Itabirito merece, né, ter uma boa escola, ser lembrado como um centro educacional, como pessoas que passaram pelas minhas mãos. O conhecimento hoje, ele tem em qualquer lugar. Ele está dentro da sua casa. O que você quiser saber, você acha lá. Mas a presença do professor, desse professor que realmente sabe se doar, tem aquilo no coração, aquele desejo de educar, não só por conhecimento, não, mas formar a pessoa. Eu entendo a educação nesse sentido. Não é passar conhecimento, mas é viver aquilo, essa vivência de lidar com o conhecimento. Isso está dentro da gente, está dentro de cada professor que realmente tenha esse dom, esse desejo. O professor é aquele que sabe chegar lá, tocar no seu aluno, fazer com que ele tenha essa admiração pelo professor, porque ele é o canal. Pode ter toda a inteligência artificial do mundo, nós não queremos nada artificial, pelo contrário, nós precisamos de estar presente, nós precisamos de passar a emoção, nós precisamos mostrar a importância do saber para o bem viver. Não para ter conhecimento, não para armazenar conhecimento. No mundo que pede hoje que a gente seja muito consumista, o que se escolhe? Aquilo que lhe dê mais dinheiro. Então, está tudo muito ligado à matéria. Isso não ajuda. Isso a gente não tinha no passado. Eu acho que essa era a beleza do passado. Era viver. Agora hoje é ter, né? É uma vida que passa, é uma coisa que a gente não foi feito para ficar aqui, mas que cada um possa dar aquilo que tiver de melhor. E assim a gente chega nos finalmente, no fim da linha, com muita alegria. E eu talvez esteja vivendo a melhor época da minha vida na velhice, sabe? Porque
é como se as coisas fossem assim clareando e você vendo a vida de uma maneira tão bonita, tanta beleza, tanta coisa maravilhosa que estão à nossa volta, até mesmo as pessoas, né? Porque ninguém é perfeito. Até mesmo você aceitar o outro como ele é, isso é uma aprendizagem de vida. Isso te dá alegria. E isso não é todo mundo que tem. Então eu me sinto assim, gente, eu falo, nem a morte, porque eu não acredito na morte. Eu não vou morrer. Eu falo muito com os meninos, eu não vou morrer. Eu apenas vou fazer uma viagem para um outro lugar. Eu vou viajar, eu vou conhecer outro mundo. Eu já vivi esse, mas eu vou viver outro. Isso não é morrer, isso é viver de uma outra maneira. Sabe, eu não gosto dessa cultura da morte, porque a gente não vai morrer mesmo, porque eu não nasci para morrer. Ninguém nasceu para morrer. A gente nasceu para viver eternamente. Então, toda essa vida, tudo que eu fiz até hoje, ou deixei de fazer, tá aí, tá, vai ficar. Mas eu vou levar para uma outra vida a minha riqueza espiritual. Tem coisa mais bonita que isso? Então, aí eu tô super feliz de ter sido essa mulher.